Bem-vindo ao canal Profico! Hoje, o canal decidiu facilitar pra caramba o entendimento de como fazer uma redação mais de 900 pontos. Pode ficar descansado, porque se essas orientações forem seguidas, com certeza você vai conseguir uma nota maravilhosa. Vamos lá? O Enem sempre vai apresentar um tema sobre questão social que envolva os desafios entre os brasileiros. Em geral, nessas redações você deve defender uma tese, que é a opinião sobre o tema. Essa opinião deve ser apoiada em argumentos consistentes. É simplesmente a justificativa para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder à pergunta "por quê?" em relação à tese. E por fim, a proposta de intervenção, que está incluída na conclusão, onde você vai concluir seu pensamento e propor uma solução para o problema abordado. Agora nós chegamos numa parte muito e realmente importante, que é as competências que vai da 1 a 5. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, compreender a proposta da redação e aplicar conceitos, blá 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 blá. Muitas coisas que talvez você olhe assim, fique querendo entender, compreender, mas é um pouquinho difícil e eu vou te ajudar nesta missão. Eu vou deixar tudo mais fácil, muito mais compreensível. Neste momento, vamos substituir o competências por eu tenho que. Então, chegamos numa versão muito mais fácil que eu criei. Então, vamos lá. Eu tenho que escrever de forma que a gramática acha que é correta, sem usar frases populares, gírias ou abreviações. Entender o propósito do tema e reforçar minha opinião usando exemplos, informações e outros. Organizar as ideias no papel de forma que fique claro o que eu pretendo dizer. Usar bem os conectivos, que são as palavrinhas que conectam as frases. Por exemplo, o Brasil é um país rico, entretanto, sua riqueza está ameaçada. O entretanto que eu usei, eu poderia colocar mas, porém, contudo, porque é uma oposição. Eu estou dando ênfase a uma oposição. Eu não poderia colocar logo dessa forma porque seria uma conclusão. Então tem que ter atenção a esses detalhes. E elaborar uma solução para o problema sem desrespeitar os direitos humanos. Realmente muitas pessoas ficam se perguntando como saber se eu estou ferindo os direitos humanos. Incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, condição física, origem geográfica ou socioeconômica, qualquer forma de discurso de ódio, você vai estar ferindo os direitos humanos. Então já sabe, né? Agora chegamos numa parte muito agradável que é a estrutura da redação, que a redação é separada em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui eu fiz uma coisa maravilhosa, já comece a tirar print, guarde, toda vez que você for tentar fazer a redação, praticar a redação em casa, olhe para esse quadro porque vai servir como modelo para você, vai facilitar muito. Bem, a introdução, vamos começar um exemplo com uma citação, ou então um exemplo, ou então um fato histórico, você escolhe. Aí você vai ligar essa questão, essa frase, esse início com a sua tese, que é a sua ideia, a ideia principal, o que o tema quer. Logo após vem um argumento 1, ponto de partida para você desenvolvê-lo nos desenvolvimentos. Tem o argumento 1 e o argumento 2 que fica na introdução e você vai desenvolvê-los nos desenvolvimentos. E nos desenvolvimentos também você pode usar o recurso de exemplos, citação, fatos e outras coisas que você quiser. Na conclusão, você retoma o que você falou no seu texto para que ele fique bem coeso, tenha muito sentido, e após você vai entrar já com a proposta que você já vai apresentar ao agente, o que ele vai fazer, como vai fazer e para que vai fazer. Pronto, não tem erro. Aqui estão as estratégias argumentativas, que são recursos utilizados para desenvolver os argumentos de modo a convencer o leitor.
Então você pode usar exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto. Pequenas narrativas ilustrativas, alusões históricas e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Assim, para elaborar uma redação de qualidade, você deve considerar as seguintes recomendações. Você lê essas recomendações aí, tá escritinho para você dar uma olhada, e tenha atenção nos textos motivadores, tá? Veja direitinho, leia direitinho, para você ter uma ideia do que você vai colocar, para você interpretar o que é realmente que o tema quer de você. Sua redação será avaliada por 2 professores. Sua redação será avaliada de acordo com as 5 competências. Muita atenção nesse momento. Para efeito de avaliação de contagem do mínimo de linhas, a cópia parcial dos textos motivadores ou de questões objetivas do caderno de questões acarreterá a desconsideração do número de linhas copiadas, valendo somente as que foram produzidas pelo participante. Então, nada de copiar os textos prontos do texto motivador e do caderno de questões, gente. Não precisa, você consegue muito bem fazer um texto maravilhoso. Procure escrever sua redação com letra legível, para evitar dúvidas no momento da correção. Redação com letra ilegível não poderá ser avaliada. O título é elemento opcional na produção da sua redação e será considerado como linha escrita. Porém, o título não será avaliado em nenhum aspecto relacionado às competências da matriz de referência. A redação receberá nota 0 se apresentar uma das características a seguir. Preste atenção. Fuga total do tema, você apresentar uma coisa que não tem nada a ver com o tema proposto. Não obediência à estrutura dissertativa argumentativa, como assim? Você opinar, ter a sua opinião e formar uma opinião pronta sobre algo que é fato. Extensão de até 7 linhas. Vamos escrever mais um pouco, né? Praticar até chegar no Enem você ter muito mais que 7 linhas. Cópia integral do texto dos motivadores na proposta de redação. Você desenhar, fazer coisas que não tem nada a ver com redação. Não dá. Você desenhar uma pipa. Já pensou? Não tem nada a ver. Mas pode ter gente que faça, viu? Uma assinatura do nome, por exemplo, um apelido ou alguma coisa escrito no local errado, pode também anular sua redação. Você escrever o texto integralmente em língua estrangeira. Já pensou colocar todo o seu texto em inglês, ou espanhol, ou tailandês, ou coreano, ou sei lá, qualquer outra coisa? E a folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Aqui está uma redação para você dar uma olhadinha. Você pausa o vídeo e um bônus para quem ficou até aqui. Bem, se você assistiu até neste momento, eu quero que você deixe nos comentários. Eu assisti até o final. Bem, e o bônus vai ser alguns conselhos legais. E lá vai os conselhos. Pratique, pelo menos uma vez na semana, uma redação. Outro conselho. Leia bastante. Tem muitas coisas legais na internet, muitos temas. Vai lhe ajudar muito. Outro conselho. Se você tiver algum amigo que também tenha esse mesmo objetivo que você, de treinar a redação para chegar no final e conseguir uma nota acima de 900, vocês trocam suas redações, analisam um e o outro, vai ajudar bastante, porque o ponto de vista dele é diferente do seu. Outro conselho, se você tiver um professor, por favor, mostre a ele. Professor que você tiver de língua portuguesa, de redação, eles com certeza vão te ajudar nesta missão. Outro conselho, na internet tem disponível redações nota 1000, então dá uma olhada de vez em quando nas redações, dá uma lida para você ter uma ideia, ter uma forma de saber como escrever, será muito produtivo. Então, não esquece de curtir o vídeo, ok? Se inscreve no canal se não é inscrito para aproveitar as novidades maravilhosas desse canal. Até o próximo vídeo.